Gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, da Pós TV 247, a tantos outros canais que nos seguem, que participam, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Eu sou Carla Pavão. No dia de hoje, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um livro que se chama Mediunidade, de Herculano Pires. Ele está disponível na internet, né, em PDF, para quem quiser ler. E a partir de agora, se vocês aprovarem, gostarem, quiserem, eu vou pegar alguns tópicos deste livro e vou entrar um pouquinho mais nas questões espíritas, intercaladamente com esses materiais que eu tenho estudado e trazido de teologia plural e da espiritualidade católica, da mística cristã, dialogando com tudo que se fala, que a gente fala no espiritismo. Então, deixem aí nos comentários se vocês gostariam que nós conversássemos sobre isso. No Caminhos do Espiritismo, que vem logo após esse Paz e Bem, eu conversei algumas vezes em diálogo com os Sejus e com os participantes dos Sejus que se apresentam lá, sobre a questão da minha mediunidade. Brevemente, para vocês que não assistem o Caminhos e convidando para que o façam, ela começou aos 5 anos de idade, quando na escola a gente chegava, as crianças tinham que pegar o palitinho e colocar no seu nome, palitinho de sorvete. Eu colocava o meu, mas passava o resto da aula olhando por uma janela, pensando se eu era gente ou não. Ser gente, queria dizer, se eu estava encarnada ou não. Então, depois eu tive uma madrinha que me levou para a Federação Espírita do Estado de São Paulo, quando percebeu a questão da minha mediunidade. Primeiro ela me levou para um centro menor, aqui na Zona Leste, na Rua Areião, que existe até hoje, onde estava lá a Anália, né? Que era um nome provavelmente por conta de Anália Franco, e desde então eu nunca parei. Mas eu não quero ficar reconhecida como médium progressista, como a gente tem os médiums de direita. Não é esse o objetivo. O objetivo é só a gente conversar um pouquinho mais, porque diante de tanto sofrimento, de tanto desencarne, muitas pessoas têm procurado os espíritas para falar sobre esse tema. E nós, no Sejus, continuamos, ainda que online, com a mediúnica online. Nós nos reunimos a cada 15 dias, sem nenhum furo, um grupo muito amoroso. Se vocês quiserem, eu trago esse grupo aqui para apresentar para vocês, para nós conversarmos. E nós estamos fazendo isso há mais de anos, anos. Então, nós continuamos com essa questão aí, trabalhando a mediunidade, conversando com os espíritos e tudo mais. Então, o conceito de mediunidade para o Herculano, e o Herculano, segundo Sérgio Alejo, que já esteve aqui no canal, também foi o metro que melhor mediu Kardec. Ele tem um livro com esse nome, inclusive falando sobre Herculano Pires. O conceito de mediunidade que Herculano traz é o seguinte: médium quer dizer medianeiro, intermediário. A mediunidade é uma faculdade humana natural pela qual se estabelecem as relações entre o homem e os espíritos. Então, é uma coisa muito simples, né? Não é um poder oculto que se possa desenvolver através de práticas rituais ou pelo poder misterioso de um iniciado ou de um guru. A mediunidade não precisa de nada disso. A mediunidade, ela pertence ao campo da comunicação, ou seja, ela se desenvolve naturalmente nas pessoas que têm maior sensibilidade para a captação mental e sensorial das coisas e os fatos do mundo espiritual que nos acercam, que nos afetam, as suas vibrações psíquicas, afetivas. Então, da mesma forma que a inteligência e as demais faculdades humanas, o que acontece? A mediunidade é um processo de relação. Então, o seu desenvolvimento é cíclico, né? Ou seja, tem etapas sucessivas e formas de desenvolver isso. Por exemplo, eu disse que comigo começou aos 5 anos. As crianças a possuem, segundo o Herculano, a flor da pele, mas é resguardada normalmente pela influência benéfica e controlada de espíritos protetores,
que as religiões, normalmente, nos seus multiversos, chamam de anjo da guarda, nós chamamos de guia, né? O movimento tradicional chama mais de mentor, enfim. Nesta fase infantil, essas manifestações são mais de caráter anímico, né? Então, a criança projeta a sua alma nas coisas e nos seres que a rodeiam e recebe as intuições dos seus protetores, que às vezes vêm e denunciam, inclusive, a presença de espíritos, transmitem avisos, recados dos espíritos familiares de maneira positiva e direta, simbólica, indireta. Se vocês assistiram o filme do Chico Xavier, mostra lá ele conversando com a mãe dele também, acho que é ao redor dos 5 anos. Então, né, aí o que acontece? O Herculano vai dizer assim, ó, quando passa dos 7 ou dos 8 anos, normalmente as crianças se integram mais ao condicionamento da vida terrena e se desligam dessas relações espirituais e vão dando mais importância às relações humanas. Então, o espírito, ele começa a enfrentar o quê? Os problemas do mundo, né? Fecha, então, esse primeiro ciclo mediúnico, né? Para abrir um segundo. Então, o que a gente considera aqui? A criança, ela não tem mediunidade, tudo é levado à conta de imaginação, de fabulação infantil. Mas na adolescência, e aí foi um período que eu tive muitas questões, muitos problemas, tanto que eu tive que ir trabalhar a minha mediunidade, a partir dos 12, 13 anos, é que se inicia esse segundo ciclo, né? E que só se deve intervir no processo mediúnico com preces e passes para abrandar as excitações naturais da criança, que quase sempre são recarregadas do quê? De reminiscências estranhas do passado carnal ou espiritual. Para isso, né, quem quiser, a Dória tem um curso lá no Pampédia Flix, R$ 35 por mês, com todo o material do Ian Stevenson lá, sobre reencarnação. Já trouxe algumas vezes alguns materiais aqui, mas quem quiser assinar, olhar, é um curso muito bom. Eu já fiz e refiz. E lá ele tem aquele livro 1001 Evidências da Reencarnação, onde numa época que não existia internet, ele mostra que as crianças tinham lembrança de vidas passadas em determinadas aldeias, povoados da Índia, por exemplo, e quando se foi verificar isso, a marca de nascença da criança correspondia à marca de um adulto, quem ela dizia ser, que foi morto de determinada forma. Por exemplo, com uma facada, tinha uma marca no abdômen, e assim por diante. É muito interessante. Aquele documentário que está também na Netflix, Depois da Morte, também vai falar do Ian Stevenson, e quem vai falar no documentário é o Jim Tucker, que é o seu continuador das pesquisas com relação à reencarnação. Então, aí o Herculano vai dizer o seguinte, que quando a criança passa para isso, que ela tem mais informações sobre a sua questão mediúnica, então ela pode começar o seu desenvolvimento, a não ser que trate de um caso obsessivo. Mas é necessário um cuidado para orientar o adolescente sem excitar a sua imaginação, acostumando a um processo natural pelas leis do crescimento, com passe, prece, reuniões, estudo doutrinário, meios de auxiliar o processo sem forçar, dando a orientação necessária. E certos adolescentes, esse foi o meu caso, integram-se rápido e naturalmente a essa nova situação e se preparam a sério para essa atividade mediúnica. Então, eu lembro que a primeira vez que eu participei de uma reunião mediúnica como médium, dentro da federação, inclusive, eu ia meio que muqueada porque não podia, eu tinha menos de 18 anos, foi do seu Antônio, que já deve ter desencarnado, um senhor negro, muito amoroso, muito, ele recebia a gente com um sorriso daqui até aqui, era quarta-feira às 18 horas, eu ia com a minha madrinha, e me deu até emoção lembrar do seu Antônio, e nossa, eu achei assim, eu saí extasiada, porque era um sonho meu participar de uma reunião, entender o que estava acontecendo. Então, foi muito, muito bom para mim aquele momento, né? Ficou guardado entre as minhas boas lembranças. E reler esse texto agora me trouxe essa emoção de lembrar do seu Antônio e de todo mundo que já deve estar do lado de lá, né? Mas foi muito legal. Me emocionei, gente, me emocionei. Então, vamos lá.
E aí ele vai dizer o seguinte, o Herculano, que outros rejeitam a mediunidade e procuram apenas voltar-se para os sonhos juvenis, com atividades lúdicas, jogos, esportes, tudo, aquisição de conhecimento geral, integração a essa realidade, que a gente não deve forçar nada diferente dele, mas só estimular aos ensinamentos espíritas, para que a sua mente se abra para um constante e profundo para a vida do mundo, né? Porque muitas vezes nós trazemos essas diretrizes dos nossos anseios. Teve uma época que eu tentei me separar do espiritismo, que eu fiquei mais afastada, mas o que acontece? Como a mediunidade em mim é ostensiva, eu acabei me desequilibrando. Então, mas o Orlando disse assim, olha, forçá-lo é cometer uma violência grave, né? Então, e aí pode ser que ele passe a repelir tudo isso. Então, é preciso respeitar, ajudar com amor e compreensão. E no caso de manifestações espontâneas de mediunidade, reduzir um círculo privado, né? Até que isso se defina. Enfim, agora acontece que tem famílias que não aceitam e não têm conhecimento disso, né? Então, claro, recentemente, eu não vou expor a pessoa, claro, eu tive a oportunidade de conversar com uma adolescente que estava sem dormir há muito tempo, porque estava experienciando, né, fenômenos mediúnicos e não tinha quem orientasse. Então, eu conversei com ela por horas, junto com a mãe, e depois dei alguns livros para ela ler, de Allan Kardec, e depois disso normalizou a questão dela do sono, porque muitas vezes o medo impacta a gente emocionalmente. Eu me recordo que fiquei muito tempo, por volta dos meus 10 anos, e isso é uma declaração aqui que ninguém sabe, dormindo à noite, depois que meus pais dormiam e fechavam a porta, eu dormia em frente à porta do quarto deles, porque eu tinha medo, eu não entendia o que estava acontecendo e eu tinha medo, né? Então, é importante essa conversa. Aí ele vai dizer o seguinte, Herculano, que o terceiro ciclo ocorre geralmente na passagem da adolescência para a juventude, entre os 18 e 25 anos. E nessa fase que nós precisamos de estudos sérios sobre espiritismo, mediunidade, prática mediúnica livre, nos centros e nos grupos espíritas. Nessa fase, como eu ainda não conhecia o espiritismo progressista, eu me juntei à Casa Transitória Fabiano de Cristo e comecei a fazer os cursos lá. Então, aos 16 anos, eu já estava estudando. Aí ele vai dizer o seguinte, que se a mediunidade não se definiu devidamente, não se deve ter preocupações, porque tem processos que demoram até 30 anos da maturidade corporal para a eclosão da mediunidade. E basta ligar a essas atividades e, se não tiver nenhuma tendência mediúnica, dá acesso a atividades sociais e outras atividades, as sessões de educação mediúnica, né, elas destinam a médios que já são caracterizados. Aí ele vai dizer que há um quarto ciclo que corresponde a uma mediunidade da maturidade, que normalmente já aparece na velhice ou na sua aproximação. Que quando essas manifestações, devido à idade, elas podem trazer um pouco de enfraquecimento, mas também como o perispírito tem mais expansão e tem maior introversão da mente, né, diminui um pouco a questão da vida prática e tudo mais, então esses fatores muitas vezes permitem o quê? Maior desprendimento do espírito e mais relacionamento com essas entidades desencarnadas. E esse tipo de mediunidade tardia tem pouca duração, porque é uma espécie de preparação mediúnica para a morte. Sim, a gente precisa falar sobre a morte, sobre essa experiência, né? Muitas vezes eles se restringem a fenômenos de vidência, comunicação oral, intuição, percepção extrasensorial e psicografia. E embora seja essa preparação para a morte, né, é quando o espírito se adapta às questões, aos problemas espirituais que ele não se preocupou muitas vezes durante o decorrer da vida, né? Acho que muito de nós podemos contar de algum parente, principalmente nessa pandemia, com tanta gente que desencarnou, que teve essas visões, né? Não de Covid, porque a gente não pode ficar perto daqueles que desencarnam por Covid, mas que teve alguma visão antes de ir embora. Eu tenho vários casos na família que eu poderia contar aqui. Então, ele vai dizer que tudo isso comprova o conceito de mediunidade, que Kardec vai lembrar que o fato do espírito estar encarnado
não o priva de relacionar-se com os espíritos libertos da mesma forma que um cidadão encarcerado pode conversar com um cidadão livre através das grades, através de capas, através das mais variadas formas. Então, e ele vai dizer aqui que não se trata das conhecidas visões de moribundos no leito mortuário, que foi o que eu falei que eu tenho experiência, mas de um desenvolvimento tardio da mediunidade que completa a integração do indivíduo na vida carnal e mantendo aos problemas do seu dia a dia e não conseguiu aflorar anteriormente. Né? A velhice nos desenvolve nessa proximidade com o mundo espiritual. Então, o que acontece? Ele diz assim, que, na verdade, nesse caso, a potencialidade mediúnica, que a potencialidade mediúnica nunca permanece letárgica. Ela, muitas vezes, ela se atualiza, ela muda, né? A mediunidade muda através de pressentimentos, né? De previsões de acontecimentos simples, como o encontro de um amigo ausente, percepção extrasensoriais, lembranças, nós vivemos, né, esses mundos, né, com permanentes entidades espirituais durante o sono, como Kardec mesmo no livro dos Médiuns nos trouxe, os momentos de ausência psíquica, muitas vezes distração, repouso, cochilo, que é quando nós nos distanciamos rapidamente, depois retornamos que nem um pássaro que volta do ninho. Então, o próprio hipnotismo, né, então tudo isso vai chegando e nós vamos manifestando através do corpo, né? No ato mediúnico, né? Que tudo se manifesta. Outro dia foi curioso porque a Fernanda tinha feito um programa do corpo e espírito que se chama Intuição e ela só me chamou no WhatsApp e quando ela me ligou, ela queria falar sobre uma situação. Nós somos amigas, né? Além de não é porque a gente não está gravando que a gente não se fala. E quando ela começou a falar, eu já falei, é isso, isso, isso. Ela falou assim, nossa, acabei de gravar um programa sobre intuição. A Fernanda é cientista, ela não tem nada com esse assunto que nós estamos falando de mediunidade, ela não é uma pessoa religiosa, não estou atrelando o trabalho dela a isso, mas estou dizendo que a minha intuição, ainda eu brinquei com ela, falei assim, a minha intuição é algo muito forte, eu vivo em função dela, porque eu tenho muito desses pressentimentos e todas essas coisas. Então, o Herculano vai dizer o seguinte, o bom médium é aquele que mantém o seu equilíbrio psicofísico e procede na vida a maneira de criar para si um ambiente espiritual de moralidade, de amor, de respeito ao próximo. Então, a dificuldade maior está em fazer o médium compreender que, para tanto, ele não precisa ser santo. Só precisa ser uma pessoa bacana, né? Uma pessoa legal. Então, o objetivo que é perseguido de santidade pelas religiões, através de milênios, vai gerando uma expectativa incômoda, né? Porque muitas vezes no movimento tradicional você entra nas casas e fala tudo baixinho, com um sorriso. Gente, não precisa isso, né? Eu, por exemplo, tenho um tom de voz alto e falo de forma bastante assertiva, porque é minha forma de me relacionar com o mundo. E isso não impede nem um pouco a mediunidade, que eu exerço a mediunidade. Ele vai dizer assim, ninguém se torna santo sufocando poderes vitais do homem, adotando um comportamento social de aparência piedosa, que foi o que eu acabei de falar. O resultado disso é fingimento, hipocrisia, tudo isso Jesus condenou incessantemente nos fariseus, né? É uma atitude permanente de condescendência e de bondade que não corresponde às condições íntimas da criatura. E isso, o médium que está equilibrado, ele consegue perceber, né? Então, o médium espontâneo é uma criatura que não tem motivos para se julgar superior a ninguém. E todo fingimento e todo artifício nas relações sociais que leva o indivíduo à falsidade, à trapaça, eles não modificam ninguém. As mudanças interiores né, das nossas experiências nessa existência e em outras existências, elas são questão de consciência, né, de uma visão íntima de mundo, de um processo autoeducativo. Eu costumo dizer que terapia é bom para todo mundo, é necessária, não só a questão da espiritualidade, né, tem que ser algo junto, né, que você cuide de tudo. Então, essa colocação, né, a mediunidade, ela nos aparece como um fundamento da realidade. Né? Ele vai colocar aqui o momento do fiat, né? Da luz, da criação do cosmos, do ato mediúnico. Então, quando o espírito estrutura bem a matéria para se manifestar na criação, o que acontece é que há uma realidade sensível, né? Uma realidade sensível ou material
que este médium vai perceber. Ele vai perceber essa manifestação mediúnica porque ele se projeta e se manifesta no plano sensível. Então, o inteligível, que é o espírito, que é o princípio inteligente do universo, que traz a mensagem inteligente através das infinitas formas da natureza, do reino mineral, vegetal, animal, é o que define essa plenitude da mediunidade. Depois, não me deixem esquecer, já está muito longo, eu vou parar por aqui, depois eu continuo conversando se vocês quiserem sobre esse livro, mas tem um livro excelente sobre o processo de comunicação mediúnica do Arthur Quioro, que eu estou lendo, sim, o Arthur Quioro, ex-ministro da Saúde, querido espírita, uma pessoa muito lúcida e atuante no espiritismo, que se vocês quiserem, qualquer hora eu trago aqui para a gente comentar. Então, um beijo grande, curtam, compartilhem, nos ajudem a subir nas visualizações, nos algoritmos. Eu sei que nesse momento de tanta pandemia, de tanto vídeo chamado e trabalho por vídeo para quem está remoto, e, enfim, que às vezes nós estamos um pouco cansados, mas é muito valiosa essa contribuição de curtir, compartilhar e se inscrevam nos canais do Paz e Bem, na Pós TV 247 e naqueles que vocês sentirem em sintonia. Nós temos tanto Filosofia e Movimento, Pampédia, ABPE, Sejus e tantas outras pessoas aí que trazem canais. Um beijo grande, gente. Muita alegria de estar com vocês. Tem caminhos do Espiritismo. Paz e bem, gente. Paz e bem.